Sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui para fazer o nosso 5º episódio e nós estamos muito felizes de poder estar mais uma vez com você aqui junto conosco. Eu vou começar me apresentando, eu sou a Elise, eu sou seminarista, eu e o meu marido, né, estamos aqui na apresentação do podcast e eu espero que você esteja seguindo conosco. Se você ainda não viu, nós temos outros episódios, você pode estar acessando lá as nossas páginas, as nossas redes sociais, para estar acompanhando todo o nosso trabalho. E também outras questões, né? A nossa igreja tem muitas outras atividades que você também pode estar interagindo conosco. Então, vou deixar agora o meu marido se apresentar para a gente poder começar mais esse episódio. Edson Lacerda, né? Como a Elisa já falou, nós vamos aí nessa caminhada aí, nosso 5º episódio. A gente está muito feliz de trazer esse convidado para conversar um pouquinho com a gente essa noite, uma pessoa que mora muito no nosso coração. E nos 3 primeiros episódios, se você assistiu, a gente falou um pouco sobre carreira, voltada para o jovem cristão, e ainda um pouco dentro do contexto da mensagem para os nossos jovens, mas não só, né? Para todo membro de Deus, para todas as pessoas. A gente começou falando um pouquinho sobre algumas experiências de vida. No último episódio, a gente teve o privilégio aqui de conhecer um pouquinho a história da Márcia, uma pessoa muito querida lá na nossa igreja, a Congregacional da Pauliceia, e ela contou um pouco como foi difícil a trajetória dela e como Deus transformou, né, e dando bastante conselhos, vamos dizer assim, para quem está no início ali da caminhada, a escolha de casamento, etc., se livrar de alguns laços, né? E então esse 2º episódio do tema Testemunhos, a gente vai compartilhar um pouquinho uma experiência com uma pessoa muito querida que eu vou deixar ela se apresentar. Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço, né, o convite, né? E estou muito feliz. Eu sou o pastor Paulo Roberto, da IEC de Vila Operária, né? E é uma grande alegria poder estar aqui, tá? Em nome de Jesus. O pastor Paulo Roque, que nos acolheu, né, Liso, no ano passado, em relação ao nosso estágio enquanto seminaristas, né? Então, foi uma igreja que acolheu a gente pôde aprender bastante lá com eles, e agora a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da sua jornada, como foi sua conversão, seu chamado pastoral, e eles vai conduzir as perguntas aí. Isso aí. Okay. Nós vamos estar dando esse início e é importante, né, que você saiba que hoje a gente vai estar, então, focando na vida ministerial, né, conversão e também a vida ministerial do nosso querido pastor Paulo, que realmente foi muito bom para a gente naquele momento que estivemos, né, no ano passado, na questão do nosso seminário, fazendo ali o nosso estágio. A igreja inteira também nos recebeu de uma forma muito, muito calorosa, muito amorosa. Nós temos também a Igreja da Vila Operária no nosso coração. A igreja mãe, né? Então não tem como. A gente está na Igreja Filha Pauliceia, a nossa Igreja Vila Operária é a nossa igreja mãe. Então vamos lá, vamos começar hoje, nesse momento, para esse momento do nosso bate-papo. E a gente queria começar sabendo justamente sobre isso. Como é que se deu a sua conversão? Que momento da sua vida? Você era uma criança, adolescente? Onde foi esse momento que você conheceu, né, os caminhos de Deus? Eu quero começar aqui, né, esse pequeno testemunho, mas que, com certeza, foi algo assim extraordinário que aconteceu na minha vida, agradecendo a Deus por estar aqui falando dessas maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E que também pode estar fazendo na vida daquele que está nos assistindo agora. Eu era mais ou menos um jovem de 21 anos de idade quando eu me converti, né? E a primeira a se converter lá em casa foi a minha irmã Silvana, no ano de 1985. Eu tinha 13 anos de idade. E uma das coisas que fez eu refletir e pensar a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, foi uma palavra que ela me falou, mas que foi com tanta dureza, mas também foi com tanto amor e seriedade, que aquela palavra dela tocou no meu coração. E foi o que ela falou, aquilo para mim, porque eu, um jovem de 13 anos, estava iniciando aí, querer conhecer o mundo, né? Querer experimentar as coisas que o mundo assim dava. Nós
fomos morar na comunidade Vila Operária aos 5 anos de idade, e aos 3 anos de idade eu já estava assim querendo conhecer a vida, né? Foi aonde começou a aparecer os coleguinhas chamando para ir, né, os bailes, e ali eu comecei a dar o espaço a ir para os bailes e a dar as saídas, né? Foi aonde minha irmã se converte, e eu com 3 anos de idade, e eu ouvi da minha irmã, Paulo, se você não aceitar Jesus, Paulo, se você morrer sem Jesus, Paulo, sinto muito, mas você não vai para o céu, você vai para o inferno. Uma palavra dura, que naquele momento me deixou assustado e apavorado, mas foi uma palavra cheia de amor e de pura verdade. E aquilo ficou no meu coração. Dos 13 anos até os 21 anos de idade, essa palavra ficou no meu coração e na minha mente. E tudo aquilo que eu ia para o mundo experimentar, eu ficava pensando nessa palavra. Se eu morrer, meu Deus, eu não vou para o céu, e eu quero ir para o céu, né? Só que um jovem de 21 anos de idade, né? Eu não sei se vocês, né, tiveram já a oportunidade de ver um cabelão enorme aqui, no maior auge da onda, né? Queria curtir a vida. Às vezes você também pode estar pensando assim hoje, querendo estar curtindo a vida, aproveitar a vida, né? Era o que eu falava. E minha irmã chegava para mim e falava, Paulo, olha o caminho que você está indo, Paulo. E eu chegava às vezes embriagado em casa, e ela ali orava, chorava, e aquilo acabava comigo, porque a minha irmã sempre demonstrou muito carinho por mim, porque a minha irmã Silvana que cuidava de mim, é que me dava banho, é que trocava minha roupa quando eu era pequeno, né? Então a gente tem uma afinidade muito grande, não desmerecendo as outras duas, claro, né? As minhas outras 2 irmãs. Mas as palavras dela eram como se fosse uma mãe falando para o filho. Todas as coisas que eu ia fazer de errado, vinha na minha mente a palavra que a minha irmã falava. E aconteceu um processo que, perto de eu me converter, o Espírito Santo de Deus começou a falar de uma forma mais forte. O Espírito Santo de Deus começou a falar de uma forma mais real. Aonde eu ia para os bailes, e aí, ao invés de eu chegar na sexta, no sábado, bêbado em casa, eu começava a chegar durante também a semana, né? Porque eu queria curtir muita vida, queria aproveitar a vida, né? E foi aonde Deus começou a falar mais sério comigo, de uma forma mais, né, real. E eu via que o caminho que eu estava andando, trilhando, era um caminho de tristeza, porque o meu coração começou a entristecer. E eu começava a tomar já um pouco de juízo, com 13, com 15 anos, 16, 17, 18, no civil quartel. E aí, com uns 20 anos, as coisas começaram a ficar mais sério, mais sério. E aí eu comecei a analisar direitinho o que eu queria para a minha vida. E minha irmã me chamava para ir à igreja. Poucas vezes eu fui à igreja. E sempre que eu ia, Deus falava comigo. De uma forma especial, de uma forma muito tremenda. E eu sabia que Deus me queria. Você pode estar nos assistindo aqui e você sabe que Deus te quer e você está lutando contra os projetos de Deus, contra os planos de Deus. Mas eu falo para você, não luta. Não luta contra os arguilhões de Deus, como fala o apóstolo Paulo. Porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida. Então, às vezes, você deve estar passando nesse processo, né, que todos os jovens passam por esse processo de luta. Deus está falando e ele está resistindo, Deus está falando e ele está resistindo. Eu vivi isso. E sabe de uma coisa, que Deus, quando ele tem um projeto na nossa vida, ele não desiste, ele vai à frente até a gente se render, porque é inútil lutar contra Deus, certo? E teve um certo vez que ficou muito marcante, que eu vi que realmente Deus me queria. Eu orei a Deus e falava assim, eu preciso parar de beber. E os colegas chegavam para me chamar para beber, e aí esse dia eu fui beber, sabendo que eu tinha falado que eu não ia beber. E aí o copo, quando o rapaz colocou assim em cima da mesa, assim, para ele colocar uma bebida, né? E aí eu falava assim, meu Deus, o senhor não quer que eu beba? Você que está me assistindo agora aí, ó, o copo quebrou sozinho, sem ninguém tocar no copo.
E eu falava assim, meu Deus do céu, Deus me quer mesmo. E eu tomava aquele susto assim, não bebia, saía, levantava, ia embora para casa, falava assim, meu Deus, Deus me quer mesmo, não tem jeito não. Mas você pensava em algum momento assim, não, primeiro eu vou curtir, vou aproveitar bastante, aí depois eu vou para a igreja. Isso. Todo jovem, né, coitado, ele pensa que é curtir, mas não, é perder tempo. Se eu soubesse que era tão maravilhoso, né, estar em Cristo, conhecer a Cristo, eu teria me entregado logo na primeira vez que o Senhor me chamou, né? E quando aconteceu esse fato do copo estourar, eu estava nesse processo bem já perto de me converter já, né? E foi aonde Deus começou a falar de forma mais séria. E minha irmã, ela se casou em 2022 e eu vim me converter em 2023. 2012? Não, perdão, 12, em 92. Em 92 a minha irmã, perdão, em 92 Isso. a minha irmã casou e eu em 93 me converti. E esse ponto, aconteceu muitas coisas assim que me impactou muito, que eu vi que realmente Deus me queria. Primeiro que no casamento do meu cunhado, né, foi num sítio onde tinha o pessoal da igreja e lá eu dei uma fugida para beber. Ao voltar para casa, eu na Kombi, né, sentado na Kombi, de costa para a porta da Kombi abriu e eu fui para o meio do asfalto de costas. Nossa. Me ralei todinho. Pelo milagre de Deus, eu não bati com a cabeça e não vi nenhum carro atrás, né? E ali eu vi a mão de Deus, porque quando aquela porta da Kombi abriu, que eu vi o asfalto passando, eu falei assim, meu Deus, morri. E ali eu vi a mão de Deus me amparando, né? E eu me arrastei mais ou menos 13 metros, mais ou menos, me arrastando e não parava, né? E bati no meio-fio e capotei assim. E ali eu vi a mão de Deus e Deus me chamando, que Ele me queria. E aí as coisas começaram a se estreitar. E antes de eu me converter, em 93, houve um retiro de carnaval, né, da nossa igreja, a igreja a qual hoje eu sou pastor, a IEC de Vila Operária. E eu não sei se vocês se lembram, mas existia o Clube dos 500, né, aqui em Duque de Caxias, e tinha um baile de carnaval chamado Baile Verde e Branco, que era na sexta-feira. E eu fui para esse Baile Verde e Branco, né? Eu trabalhava em Cordovil, e assim a gente foi para esse Baile Verde e Branco. E nesse baile foi aonde Deus realmente falou de uma forma muito tremenda comigo, que Ele me queria. Eu estava mais ou menos ali umas 2h30 da manhã nesse baile, embriagado, o baile lotado, né, de gente, naquela algazarra toda, e aí veio a voz de Deus falando comigo que Ele me queria. Ali foi aonde realmente eu falei assim, meu Deus, Deus me quer mesmo. E aquela voz falando comigo, esse lugar não é para você, eu tenho um lugar melhor para você. E ali as minhas lágrimas veio logo, o arrependimento veio logo, e eu falava assim, meu Deus, o Senhor me quer mesmo. E no outro dia eu ia para o retiro da igreja de IEC de Vila Operária. E fui para o retiro no outro dia. Fui para casa quando aconteceu essa experiência, que eu ouvi a voz de Deus, fui para casa arrependido, no outro dia acordei e fui para o retiro. Os 4 dias de retiro, Deus falando comigo que Ele me queria. E eu querendo receber a Cristo, mas não conseguia. Não dava aquele passo, né? Isso, preso na cadeira. Muita gente passam por isso. Sabe que tem que tomar uma decisão, sabe que tem que fazer uma escolha, mas você não consegue. Né? E aí eu orei a Deus lá no retiro. Eu falava assim, Deus, me ajuda. Eu tenho que te confessar. As pessoas precisam saber que eu quero o Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E Deus viu a minha oração, que foi uma oração sincera. E naquele dia, no último dia de retiro, eu comi um bolinho. E aquele bolinho me fez muito mal. Aonde eu passei a noite todinha passando mal, mas era uma dor tão grande que eu sentia, que eu falei assim, pronto, eu vou morrer.
eu vou morrer e eu tenho que aceitar Jesus, né? E ao chegar em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu falei para meus pais, vai chamar a minha irmã, que eu tenho que aceitar Jesus, porque eu acho que eu vou morrer, mãe. Você já voltou passando mal? Voltei passando mal no finalzinho passando do retiro? No finalzinho do retiro e vim para casa passando mal, né? Ao chegar em casa, meu pai foi chamar a minha irmã e minha irmã chega com o meu sogro, né? Presbítero Raimundo, que era o presbítero da igreja na época. E na época também não era teu sogro, né? Não era meu sogro, né? Hoje é meu sogro, né? E ali a minha irmã já vê naquela cena toda, minha irmã já sentindo ali o mover de Deus e começou a orar, e minha irmã vai e faz o apelo. E ali eu consegui, né, falar sim, aceitar a Cristo, confessar a Cristo, né? E interessante que ficou muito marcado na minha vida que quando eu tomei essa atitude, saiu um peso enorme de cima de mim. Saiu um peso tão grande de cima de mim. E a dor que eu estava sentindo, que estava me matando aquela dor, a dor começou a passar. A dor começou a diminuir. Eu falei assim, gente, toda aquela dor era para eu aceitar a Jesus. E aí eu comecei a entender e ver realmente que o Senhor Deus me queria. Aí eu sentei na cama e comecei a refletir. Eu falei assim, agora eu sou crente, né? Como é que vai ser agora? E agora? Como é que é essa vida? Como é que vai ser agora essa vida de crente, né? Agora é só vitória. E aí começou a vir na minha mente, o que os meus amigos vão falar de mim? Eu vou ter que enfrentar essa turma toda, né? E a decisão que eu tinha tomado foi realmente a decisão séria. E eu com um cabelão enorme, eu falei assim, eu tenho que cortar o cabelo, mas como é que vai ser isso e tal? E aí, isso acho que foi numa quarta-feira que aconteceu isso. Na quinta-feira tinha um ponto de pregação na igreja. Eu fui para o ponto de pregação e a minha irmã, quando me viu lá, ué, Paulo, você aqui? Eu falei assim, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. E ela não acreditando muito não, né, minha irmã? Domingo, tá eu lá na igreja lá. Ela, não tô acreditando que Paulo realmente se converteu, não. 3 vezes já pode pedir música. E a minha irmã não acreditava, né? Mas foi algo tremendo que aconteceu, Edinho e Elise, que eu achava que ser crente era uma coisa normal. Achava que ser crente era só uma religião normal. Mas quando eu estava começando meus primeiros passos na igreja, e que eu, pela primeira vez, eu senti a presença do Espírito Santo, aí eu entendi tudo. Aí realmente eu compreendi tudo, que ser crente não é algo assim normal. Não é algo assim natural, é algo sobrenatural. É você verdadeiramente, você conhecer a Deus, é você nascer de novo, é você ter o vazio do teu coração preenchido, é você realmente encontrar a vida, é você realmente encontrar a paz que o mundo não me oferecia, que balada nenhuma me oferecia, noite nenhuma me oferecia. E quando eu experimentei da presença de Jesus, que me veio a vontade de chorar de tanta alegria, que eu falei assim, nossa, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Aí eu fui perguntar a quem? A minha irmã, né? Falei, Silvana, eu estou sentindo algo tremendo dentro de mim, que eu nunca senti, e que eu estou com muita vontade de chorar, de alegria. Aí ela, Paulo, isso aí é o Espírito Santo de Deus. É Deus que te selou como que você agora é dele. E naquele momento, irmãos, eu fui para casa e demorei a dormir, porque eu fiquei refletindo, meu Deus, o Espírito de Deus está dentro de mim? Nossa, é isso que eu quero para a minha vida agora. E aquilo ali, irmãos, quando eu descobri isso, foi aonde eu comecei, né, a minha caminhada, né? E sempre quando eu entristeci o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, como é que eu faço para ter de novo esse Espírito Santo aí? Aí ela fala, Paulo, tem que orar, tem que pedir perdão onde você errou, tem que agora ler a palavra, tem que meditar na palavra. E ali foram meus primeiros passos, meditando na palavra, querendo mais, né, a palavra. E uma das pessoas que me ajudou muito foi o pastor André, né, pastor hoje da Pauliceia, que as minhas dúvidas teológicas, eu corria para o pastor André e falava, pastor André,
por que quis ser assim? Por que quis ser assim? Aí ele ficava, e lá veio o Paulão. É que na época ele nem era pastor também, né? Não, nem era pastor, era chamado de pastorzinho. Porque era um grande pregador já jovem, né? E onde ele tirava minhas dúvidas, né, teológicas. E me ajudou muito na minha caminhada, né? Como, assim, iniciante ali. E foi aonde a gente começou a dar esses primeiros passos na igreja. E é onde a gente conheceu a Cristo, e começou a conhecer a palavra. E foi algo maravilhoso, né? Foi algo tremendo, assim, que eu fiquei radiante, né? É muito, muito bom ouvir, porque eu não tive, vamos dizer assim, uma vida fora dos caminhos de Deus para depois entrar na igreja, né? E perceber essa grande mudança. Mas eu amo ouvir os testemunhos, porque para mim é muito interessante ver como que a transformação, né? Porque para mim foi algo muito gradativo. Eu acho que também existem outros, né, filhos de cristãos que tiveram a oportunidade de estar dentro da igreja, vamos dizer assim, desde que nasceu, mas que tem outra história, né, para contar. Só que a minha história foi algo muito gradativo. Então eu não tenho esse dia de falar assim, nossa, eu não sabia o que era Deus e o Espírito Santo e agora nesse dia eu tenho. Foi algo muito gradativo. Então eu acho muito interessante quando eu ouço, né, o testemunho falando assim, nesse dia foi algo muito diferente. E aquilo ali me encanta também, porque mesmo que a gente não tenha tido, né, a oportunidade de crescer na casa de Deus, né, desde criança, vir ali recebendo gradativamente o caminho de Deus ali nas suas doses diárias, mas você vê uma transformação. Você vê que Deus pode tudo, né? Transforma uma pessoa que não tinha essa percepção espiritual. E também cuida de alguém que vem aos poucos, recebendo ali, pouco a pouco, a palavra de Deus. Eu gosto muito de ouvir esses testemunhos. Eu fico, às vezes, a gente, no momento de teologia lá, né, no seminário, aí começa aquele negócio, né? Aí, quando que converte, como é que faz e como é que acontece? Aí o pessoal fala, já é predestinado, não é? E começa aquela discussão toda. Não é isso que eu quero entrar aqui na discussão agora. Mas eu fico assim, mas como é que foi para você? E você, como é que foi? Porque eu pergunto para todo mundo, como foi a sua conversão? Porque para mim é muito interessante você saber como que Deus chegou naquele coração, né? E para mim é um dos momentos assim extraordinários. E às vezes a gente não entende, né? Assim, eu não vim num lar cristão e embora tivesse meus avós cristãos, né, dentro da religião católica, né? Mas os meus pais foram criados com aqueles ensinamentos católicos, mas não eram praticantes, né? E eu não fui nem criado com os ensinamentos, porque não tinha o hábito nem de frequentar a igreja católica, etc. E eu começo a minha caminhada ali também aos 13 anos. E não é o foco aqui da meu testemunho, mas no momento da minha conversão, eu senti essa chama arder onde não existia, né? Você sente essa chama arder e vem uma força, vamos dizer assim, que não dá vontade de você largar, não dá vontade de você sair, como o pastor estava falando. E às vezes a gente encontra pessoas que, num momento ali da sua caminhada cristã, em algum momento largam um arado e a gente às vezes fica se perguntando, né, será que a pessoa realmente teve um encontro com Deus? Ela estava convertida ou ela estava convencida, como a gente fala, né? Porque eu não consigo imaginar também, depois de experimentar essa paixão, de experimentar esse amor e ver esse preenchimento, né? Como você falou, eu tinha um lar conturbado, apesar de ser um adolescente, no início ali da vida adulta, né? Mas eu tinha várias crises ali que no momento que eu aceito Jesus, no momento que eu começo a caminhar, todos os buracos, vamos dizer assim, que precisavam ser preenchidos, todos os vazios, eles são supridos e você não consegue imaginar como que você larga isso, né? Como que você... Em algum momento você pensou em desistir e falar assim, não, isso aqui foi só uma... Foi só uma emoção. Uma emoção. Então, quando você experimenta pela primeira vez o Espírito Santo, acontece algo extraordinário. Eu gostava muito do funk, né? De estar nos bailes funk, porque o funk ele mexe com a pessoa, né? Aquelas batidas, né? E o jovem gosta muito disso, desse ritmo, né?
Quando eu senti pela primeira vez o Espírito Santo, que eu saí da igreja, que eu passo, né, ali em cima, né, na Vila Operária, o som do funk não entrava mais em mim, não me fazia efeito. E eu fiquei assim, ué, como é que é isso? A música do funk não fazia mais efeito em mim. Não mexia comigo. Porque quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim, eu pude perceber isso, que o funk que mexia comigo não estava mais fazendo efeito. Mas quando eu ouvia um louvor, uma palavra, aquilo já chamava a minha atenção, aquilo me despertava em mim uma vontade de ouvir e de querer. Então, foi algo extraordinário que aconteceu comigo. E o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu quero mais isso para a minha vida. Foi uma decisão que eu tomei. Não, eu quero mais isso para mim. Então, no início, um jovem de 21 anos de idade, eu passei por muitas dificuldades, né? Quando você se converte, há um processo de libertação, né? A sua carne, ela vai ficar gritando, querendo, né, satisfazer as vontades dela. É onde você precisa mortificar a sua carne, como? Dando lugar ao Espírito Santo. É você lendo a palavra, é você orando, né? Então, aí entra esse processo de busca, de oração. E graças a Deus que a igreja de Vila Operária, nessa época, tinha um grupo na igreja que gostava de orar. Um grupo que gostava de buscar a presença de Deus, né? O pastor André estava nesse grupo aí. A gente se reunia na casa de alguns irmãos e assim a gente estava ali estudando a palavra, tirando as nossas dúvidas e orando, né? E ali foi aonde a gente teve assim muita ajuda para suportar esse processo de libertação. Ou seja, eu vejo Deus cuidando de tudo. Deus providenciando tudo. Esse grupo que vivia buscando ali em oração, a maioria está pastoreando, né? Aí a gente fica vendo, nossa, como é que Deus faz, né? Aquela nossa busca, aquela nossa querer conhecer mais de Deus, não foi em vão, foi algo que nos levou, né, assim, para um chamado maior, que é o chamado pastoral, né, que a gente também vai falar aqui também. Tudo começa através de decisões. É você, não, eu quero Cristo, eu quero seguir. Mas vai vir, sim, as investidas do inimigo. Mas você fez essa escolha, você sabe que esse é o caminho. Então, o que você tem que fazer? Você precisa perseverar, você precisa lutar com as armas espirituais para você não retroceder. E eu não queria voltar para aquele mundo, né, de trevas. Eu me esforçava, eu me empenhava, eu queria mais de Deus, eu queria mais do Espírito Santo, eu queria mais do poder do Espírito Santo, porque eu achava aquilo muito assim, né, fantástico, muito tremendo. Né? Era algo tremendo, né? Muito bom. Quando muito bom. você recebe, né, e você sente a presença do Espírito Santo, é algo muito bom. E, como eu falei, eu não tive essa percepção do tipo assim, eu nunca tive e passei a ter, né? Então, para mim, isso era muito normal. E era interessante quando eu chegava junto com outras pessoas da minha convivência, aí a pessoa falava assim, não, mas foi maravilhoso e tal, não sei o que. Eu falava assim, mas para mim aquilo já era o normal, porque era o que a gente já tinha. Mas eu compartilho também dessa mesma questão, né? A Elaine, missionária agora, né, tá fazendo missões. Agora ela está em Pernambuco, né, nesse momento. Mas ela, quando também a gente criança, ela também cresceu, né, na igreja, junto comigo e tal. E era minha duplinha lá, a gente até cantava nas igrejas, lá na Vila Operária mesmo a gente cantava junto. E ela virou para mim um dia e falou assim, você já viu seu pai, pastor, a minha mãe, olha lá, diaconisa, eles oram, o céu se abre. E a gente criança, dentro da igreja. Aí ela falava assim, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. A gente precisa disso. Não é só isso aqui, ó, que as pessoas estão aqui buscando. Aqui, não. Tem que orar mesmo, tem que ir lá no profundo. Aí, é verdade. E a gente se incentivava, uma a orar e a outra a orar, e a gente buscando. E a gente também está no nosso processo dos nossos chamados de Deus, mas essa busca revela muitas coisas. Essa busca é o que importa, né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso pastor. Até porque a gente está na reta final do seminário, né, Liz? Então, a gente falta aí 6 meses, no final do ano a gente finaliza. Então, eu queria ver se a gente está no caminho certo ou se ainda dá tempo de voltar atrás. Em relação ao chamado pastoral, o pastor falava assim, crente não é normal, né?
E um pastor que cuida de um monte de gente que não é normal? Aonde eu estou me metendo? O chamado pastoral, ele aconteceu, né, com essa nossa decisão de querer a Cristo, de amar a Cristo, né? E isso te leva a você estar perto do Senhor, querer mais e mais do Senhor. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente está em afinidade com o Senhor vai liberando sobre nós os seus projetos, você vai compartilhando conosco, né, os seus planos. E na igreja de Vila Operária, foi assim uma experiência que eu tive com o Senhor, onde a gente orava para Deus fazer a obra, Deus, sabe, despertar as pessoas, e a gente querendo ver a igreja expandir, a obra ser feita. E certa vez Deus falou comigo, eu falando com Deus, eu falei: Senhor, faz isso, Senhor, faz assim, Senhor. E o Senhor falou comigo: olha, a obra é minha e os servos são meus. Você é apenas um instrumento das minhas mãos. Aí eu falava assim: meu Deus do céu. É verdade, Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. E o Senhor, né, é que está na frente de toda a sua obra. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Foi aonde começou a arder esse chamado pastoral, né, que a gente se dedicando e querendo aprender mais. E aí sempre estavam colocando a gente nas escalas para estar compartilhando a palavra, né? E as irmãs, os irmãos, a igreja começou a testificar esse chamado em nós, né? Foi aonde o Espírito Santo começou a testificar e os irmãos começaram a ver: você tem chamado, você isso. E aí a gente já sabendo dessa responsabilidade de ser cristão, e a gente começou a pensar nisso, né? Em se preparar para ser realmente pastor, né? E na ocasião, estava pastoreando na igreja de Vila Operária o pastor Renato. Pastor Renato pastoreando na igreja de Vila Operária, e pastor Renato nos incentivou muito a ir para o seminário. E o pastor Renato falou assim, e na época eu era presbítero: presbítero Paulo, você vai para o seminário, rapaz. Pode se preparar aí que você vai para o seminário. E quero aqui mandar um abraço para o pastor Renato, obrigado pelo incentivo. E a gente foi para o seminário, né? E aí enfrentamos 4 anos, seminário congregacional, ali na Rua Visconde de Auma. E a gente enfrentou ali 4 anos. Quero mandar um abraço também para os pastores aí da turma de 2008, os Gideões, né? E a gente foi para o seminário. Mas o que nos leva a ir para o seminário é essa convicção, né, de servir a Deus. Que a gente é servo. Quando eu entendi que eu sou só um servo, né, e eu tenho que estar à disposição do Senhor, que é da igreja, é um privilégio você estar sendo chamado para ser usado pelo Senhor, né, para fazer a obra dele. Então eu falei assim: Senhor, eis-me aqui. É difícil, é árduo. Eu chegava em casa às 10h30, 11 horas da noite, às vezes meia-noite. A minha filha Letícia tinha poucos anos de idade e a gente quase não via ela. E aí a gente teve um preço a pagar, né? Mas é muito, né, gratificante, né? Hoje a gente está pastoreando a igreja de Vila Operária, a qual eu sou pastor, e já vai 14, 15 anos mais ou menos já. Vai fazer 15 anos que nós estamos pastoreando a igreja de Vila Operária, né? E é uma alegria você estar a serviço do Senhor. E uma das coisas que eu vejo nesse chamado é que você precisa amar realmente o Senhor. É uma das coisas que o pastor ele tem que ter esse amor pelo Senhor, pela obra, né? E um amor também pela igreja dele, pelas ovelhas dele. E que você tem que entender que você é um instrumento a cuidar das ovelhas dele. Ou seja, é uma grande responsabilidade, né? E aonde você tem que ter esse amor, assim como o Senhor ama a igreja, você também tem que amar junto com ele e cuidar, né, dessas ovelhas, dando instrução, dando ensinamento, orando com essas ovelhas, fazendo o possível para que essas ovelhas não retrocedam, mas vá avante, olhando para o alvo, né, que é Cristo Jesus. Então, esse chamado foi muito forte, essa convicção
é que nos mantém firme. Saber que Cristo é que te chamou, foi o Senhor que te chamou, não foi homem que te chamou, foi o Senhor Todo-Poderoso. E isso no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de vento forte, a gente vai para o Senhor e fala, Senhor, foi o Senhor que me chamou. Senhor, olha essa situação, nos ajuda, tem misericórdia. E aí a gente vê a mão de Deus, a gente vê o agir de Deus, a gente vê o renovo de Deus. E a gente vai enfrentando as dificuldades, a gente vai enfrentando as lutas, a gente vai enfrentando os obstáculos, porque lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas que, às vezes, vêm do mundo, né, com muitos problemas, e aí você tem que estar ali dando apoio espiritual, emocional, ou seja, é uma missão que Deus nos chamou, né? Mas o Senhor, ele fala que ele chama, ele capacita, ele fortalece, né? Ele está conosco nessa caminhada. Então, aquele que começou a obra na nossa vida, ele está, né, aperfeiçoando, firmando, fortalecendo, suprindo. É só clamar a ele, falar, Senhor, olha aí essa situação, né? Agora, uma das coisas que a gente não pode perder é a alegria. A alegria do Senhor, nosso Deus. A gente não pode perder essa alegria, a gente não pode perder esse amor, né? E isso vai nos levando a fazer essa obra aí, e que Deus nos ajude aí por muitos, muitos anos aí, né? Em nome de Jesus, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para o pastor é uma dúvida ou às vezes um desconhecimento, né, de muitos jovens e todos os cristãos ali que às vezes se perguntam assim, isso é para mim, isso não é para mim? E às vezes acontece de ser homens, mulheres, e aí fala assim, chamado a faculdade, vamos dizer assim, a faculdade de teologia, né? Eu vou me formar pastor e eu obrigatoriamente, vamos dizer assim, eu vou estar liderando uma igreja. Aí eu queria fazer duas perguntas. Uma, a faculdade de teologia, para quem é? Né? E aí depois eu faço a outra para não misturar. Mas faculdade de teologia, quem pode fazer a faculdade de teologia? O conhecimento é enriquecedor. Você ter conhecimento hoje é fundamental, né? Você está se investindo no seu crescimento, né? E é bom que todos pudessem fazer, né, um curso mais aprofundado, né, sobre a palavra de Deus, de você conhecer a Deus, de você conhecer os planos de Deus, você conhecer quem você é em Cristo Jesus. Por quê? Porque no mundo ao qual nós vivemos hoje, nós temos que ter um conhecimento de tudo. Porque tem pessoas que têm, infelizmente, né, o prazer de estudar a Bíblia para humilhar aqueles que não conhecem a Bíblia. Infelizmente. Tem pessoas que se acham, né, e conhecem bem a Bíblia, mas não são crentes, não são cristãos e gostam de humilhar uns irmãos que não têm, né, um conhecimento mais avançado. Então, o que nós desejamos é que todos deveriam, né, se aprofundar mais no conhecimento para poder conversar, para poder dialogar, para poder compartilhar de certos assuntos, né, tirar dúvidas de certas pessoas e assim, né, você se sai bem no momento, né, do evangelismo, no momento, né, de uma conversa a respeito de um assunto, de um tema teológico, né? Então é sempre bom a gente estar sempre orientando os irmãos a pastorear, a estudar e a participar da escola bíblica dominical, né? A escola bíblica dominical é onde a gente ali tira as nossas dúvidas. Nossa, quando eu me converti, eu não perdi uma escola bíblica dominical. É ali que perguntas. Só dava para o pastor Paulo. Essa é uma grande dúvida, né? Às vezes das pessoas, ou um desconhecimento, né? Que as pessoas pensam assim, não, eu frequento a escola dominical, que como o pastor falou, é uma grande fonte de conhecimento, de partilhar. E às vezes a pessoa se pergunta e fala assim, não, eu não tenho chamado para liderar a igreja. Mas às vezes a pessoa tem sede do conhecimento da palavra, né? E às vezes, vamos dizer assim, ela pode dar essa turbinada, né? Ela pode dar mergulhar e Deus sabe qual é o chamado de cada um, mas eu realmente recomendo para todos aqueles que querem se aprofundar e conhecer um pouco mais da palavra,
de procurar um curso mais extensivo, e aí não tem só a faculdade de teologia, às vezes tem alguns cursos menores, né, compatível ao ensino médio, né, de teologia. Então, buscar homens, mulheres, independente do chamado, que eu partilho, a gente está na reta final, eu e Elise, e eu sinto, o fato de eu ter dado um passo para fazer a faculdade de teologia foi aprender mais de Deus. E eu não sei o que vai acontecer, eu tenho promessas, eu tenho palavras proféticas, mas de fato eu não sei e só Deus sabe. Mas o que me fez dar esse passo foi essa sede por conhecer mais. Não perdi uma escola dominical, mas saía querendo mais. E um outro ponto, o pastor acabou entrando assim um pouco já na pergunta que eu ia fazer, assim, a faculdade de teologia, quando eu comecei a procurar, eu estava decidido, falei assim, agora eu vou me matricular, eu entrei numa crise, porque eu tive uma formação de uma universidade particular, e quando eu cheguei a fazer a matrícula, cheguei a fazer a inscrição, eu não sabia explicar, mas eu não sentia que era ali. E eu não entendia por quê. E eu cheguei a fazer a matrícula, cheguei a ser chamado e eu não fui, e eu fiquei assim, tentando entender. Eu não tinha dúvida de que eu queria muito, de que Deus estava me chamando. E quando eu conheci o Seminário Eclésia, que a gente ele está trilhando lá, está nessa reta final, desde o primeiro dia, desde o culto inaugural, eu senti assim, que era ali. E eu só fui entender com toda clareza depois que eu fui entender o que era uma faculdade que ela tinha uma vertente acadêmica e uma faculdade que ela tinha um cunho vocacional. E aí, quando eu entendi que nem toda faculdade de teologia é igual, e aí, como o pastor falou assim, tem pessoas que estudam e às vezes estudam só para combater, só como fonte de conhecimento. Então, assim, qual é a sua experiência em relação a nortear as pessoas, né? O que é uma faculdade de teologia vocacional e o que é uma faculdade de teologia acadêmica? Então, nesse processo, aonde você está estudando a teologia, né, se aprofundando nesse estudo, você vai despertar em você, né, uma vontade, um desejo mais, até mesmo da matéria pastoral, né, onde você vai ter mais afinidade e você vai se identificar com os pastores, você vai se identificar com os escritores, ou seja, você vai começar ali a perceber realmente esse chamado, né? E tem uns que estão realmente fazendo um seminário, mas é só mesmo para enriquecer o conhecimento. Não aflora... Uma obrigatoriedade. Não aflora pessoas que se formaram conosco, né? Teve um que não se formou a pastor, né? Mas é um grande pregador do evangelho, é um grande homem de Deus, né? Mas ele não foi ordenado ao ministério pastoral, mas é um homem de Deus que conhece bem a palavra do Senhor, entendeu? E alguns outros também que se formam, mas não faz a banca, né? Que tem a banca onde o candidato vai realmente, né, assumir o pastorado, ele tem que fazer a banca na nossa denominação, na USB, faz a banca, aí depois vem todo o processo, né? E aí tem essa batina toda, ou seja, a pessoa que realmente quer ingressar para servir ao reino, ao Senhor, no chamado pastoral, ela vai sentir. E uma das coisas que eu percebo é o amor que a pessoa tem pela obra, o amor que a pessoa tem pelas ovelhas. E isso vai aflorar muito mais forte, certo? E quando isso acontecer, quando você vê, você já está lá, já está no caminho, não tem mais volta, é isso aí mesmo, né? É muito maravilhoso. Eu estava compartilhando com o nosso diácono Marcos, lá da nossa igreja, e um belo dia eu peguei carona com ele no trabalho, estava no ponto de ônibus, ele passou de carro com sua esposa, e aí eu peguei carona e a gente conversando um pouco, e ele estava exatamente nessa universidade que eu citei, né, em questão, não citar o nome por questões éticas. E ele falava um pouco do descontentamento. Ele falava assim, cara, lá parece que ninguém é crente, ninguém ora,
Ninguém, o pessoal não lê a Bíblia, mas quando faz alguma citação parece que está falando assim muito distante. É uma frieza. O professor da disciplina tal nem crente ele é da área de outra. E ele ficava espantado com aquilo nele, mas ele não conseguia entender. E aí eu já estava alguns semestres à frente lá no seminário já com a Elise, e eu falava assim, olha, a minha experiência, esse seminário, ele é um seminário de cunho acadêmico. Você não espera outra coisa. O seminário vocacional, você não sabe se você está numa sala, se você está num culto, porque realmente você começa orando, no meio da aula a matéria está transcorrendo lá na Elise, você sente um direcionamento, um dá uma palavra para outro, o professor às vezes sente desejo, como já aconteceu algumas vezes, assim, ó, Deus está mandando dizer que a gente tem que interromper a aula aqui e vamos orar. E, assim, de fato, se eu tivesse que resumir, primeiro, se você está na dúvida, você pensa em fazer algum seminário, você pensa em fazer uma faculdade, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar. Divida, antes de você se ingressar, divida com o seu pastor, peça orientação acerca da universidade, etc. Entenda se é para você, né, o que você está, a faculdade, independente, mas procure entender com quem tem uma bagagem, se aquela universidade que você está procurando, ela faz sentido para você, talvez faça, mas para outros não. Então você precisa partilhar isso. E ore e busque o direcionamento de Deus, porque eu falo que todas as vezes que eu queria seguir um caminho que não era o caminho de Deus, ele fechava as portas. E eu não entendia por quê, eu me matriculei e não fui. E quando eu botei o pé no seminário que a gente está, eu senti que ali era o meu lugar, que ali eu estava em casa, que ali era o centro da vontade de Deus, né? Glória a Deus, né? Verdade. É isso aí. A gente, lá no seminário, né, a gente logo começou a turma, em 2000, mais ou menos em 4, né? E a gente tinha o hábito de orar no refeitório. E passavam outros, né, irmãos, teólogos, né? E isso aí vai acabar, isso aí não vai dar em nada não. E não sei o quê. E a nossa turma sempre esteve ali unidas orando, né? Porque a gente realmente estava decidido em querer terminar juntos, né? E graças a Deus nenhum desistiu, todos foram até o final. E a maioria estão pastoreando, né? E graças a Deus que a gente entendeu e compreendeu esse fogo, essa chama, né, e que ardia nos nossos corações. E quem realmente quer estudar para ter conhecimento mesmo, né, é bom, mas se todos pudessem, né, estar à disposição do serviço ao Senhor Jesus, seria muito maravilhoso, né? Porque a seara é grande, né? Os trabalhadores verdade. são poucos, né? Então tem muitos hoje, né, da próprio quadro de ministros da OSCB, que não estão pastoreando, mas são formados, têm bastante conhecimento, bastante entendimento da palavra, que seriam ótimos, né, no serviço pastoral, mas não estão pastoreando. E tem várias vertentes, né? Assim, você pode fazer a faculdade de teologia, se você sente que você quer ter um conhecimento forte, restritamente acadêmico, ok. Se você sente que você tem esse chamado vocacional, você deve saber escolher exatamente onde que você quer trilhar. Mas Elisa pode falar um pouquinho, a gente estava até estudando recentemente, existem algumas áreas, uma delas é pastoral, uma outra é mestre, outra é evangelista, então missionário. Então, homens e mulheres, independente da idade, é uma faculdade de nível superior, você precisa ter um pré-requisito de nível médio, senão você não consegue se matricular. Ela é equivalente, né? Ela é uma faculdade, então você precisa ter o segundo grau completo, mas tem áreas que ela vai ser útil, né? Seja se você, de alguma forma, você já é um líder dentro da igreja e você já tem um cargo de liderança e você já tem uma equipe, independente de você ser o pastor-presidente, líderes de jovens, líderes da União Feminina, líderes da União de Homens, adolescentes, etc., evangelistas, missionários, ou própria questão da parte de dom de mestre, né?
Então, para todas elas, vai se encaixar, né, Elisa? Eu Fala aí. costumo dizer também que quando a gente quando a gente passa, né, a estudar, estruturado, né, ali o conhecimento teológico, a gente percebe muito que, eu gosto muito dessa tecla, que as heresias, elas só mudam de nome, mas elas voltam. Elas vão se repetindo. Então, quando eu brinco falando assim, sabe a calça boca-sino? Aí o pessoal mais antigo fala assim, sei. Aí eu falo, sabe a calça flare? Aí o pessoal mais novo, né? Aí fala, sei. Eu falei assim, então, é a mesma coisa, só mudou o nome. E aí agora está na moda a calça flare. Já até passou a moda da flare, mas tudo bem. Vamos assumir que ela ainda está na moda. E aí, o que acontece? Quando você estuda teologia, não necessariamente para ser um pastor, você também vai estar atuando, vamos dizer, como um líder de louvor, como um líder ali dando aula numa escola dominical. Você quer participar da liderança da igreja, né? Sendo um oficial. Aí, no nosso caso aqui, na nossa denominação, né, presbíteros e diácono, diaconisa, você tem que ter um conhecimento. E é importante que tenha. Não é que você tenha que... Esse é um requisito para estar ali, não é. Mas, se você puder, né, é um conhecimento muito bom para que você tenha. E eu percebi muita diferença. Eu posso dizer por mim que eu já fazia parte da escala de pregação, né? Eu pregava na minha igreja e até, inclusive, em outras igrejas também. Só que quando eu fui adquirindo conhecimento do próprio conhecimento da faculdade em si, nessa questão, né? Vocacionado ali, a gente em oração, não fazendo teologia simplesmente por ciência ou, né, o conhecimento simplesmente, mas para que aquilo ali fosse um instrumento a mais no serviço de Deus. Então, ciência aliado, né, ao amor, à devoção que nós temos. Ali, naquele momento, eu percebi o quanto foi diferente preparar uma mensagem, como eu percebi até coisas que eu, sem querer, errava. E eu costumo também dizer, né, assim, que quando a gente acaba conhecendo um pouco mais ali, de forma estruturada, ali nas aulas de teologia sistemática, você vai estudando a palavra de Deus, você vai vendo sobre a história da igreja, tudo aquilo ali vai te trazendo conhecimentos. Aí, sabe o que acontece? Você simplesmente atrapalha menos, porque Deus está pronto. O povo quer ouvir Deus. E você está no meio do caminho sendo esse instrumento. Quanto mais conhecimento você tem, claro que debaixo de uma devoção, debaixo de uma submissão a Deus, se atrapalha menos. Eu acho que essa que é a grande questão. A mensagem está pronta. A mensagem está pronta. O pregador é que não está, né? A gente é que precisa se preparar. Sempre... A gente precisa podar, né, os nossos, vamos dizer assim, as nossas mazelas. Porque eu tenho a minha forma de cantar, a minha forma de pregar, meu jeito, sou eu. Um ser único no universo. E cada um de nós assim. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo, nossa, isso aqui, ó, era eu, não a palavra. Nossa, eu não tinha entendido esse sentido. E você começa a estudar a língua, né, original ali da palavra, você vê que existem várias traduções, mas nada melhor do que a palavra ali, na palavra um pouco, né, quanto mais original você conseguir, você vai estar trazendo mais da essência ali do que Deus realmente quis falar. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Que mesmo que você não tenha um chamado pastoral, mas que você tenha alguma questão de liderança ali, se você, né, às vezes você não está lá na frente da igreja, mas você sente um chamado de aconselhamento. As pessoas do nada param perto de você e começam, eu não sei o que fazer, isso. Dons e talentos, querido, vai ter para, né, para os crentes em todos os sentidos. E ainda assim, esse conhecimento faz com que você tenha mais facilidade para você passar a palavra de forma genuína e não fazendo o seu achismo, né, a forma como, meu pai e minha mãe me ensinou assim, mas e o seu pai e sua mãe? Eles estavam entendendo o que a Bíblia fala? Porque a gente quer algo de Deus, a gente não quer simplesmente conhecimento humano, né? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, né? Eu vejo também a minha esposa, né? A maioria das irmãs procura a minha esposa para conversar, para desabafar, né? E eu fico vendo como as pessoas querem, né, uma palavra, querem um ouvido para ouvir. E a minha esposa, ela tem se dedicado nesse aconselhamento e tudo. E são até chamada de pastora. Pastora, ela não sou pastora, mas ela está exercendo uma função, né, que ali as irmãs estão precisando ouvir uma palavra, ela dá uma palavra. E graças a Deus ela tem sido uma bênção, né, no nosso ministério, né, que a gente louva a Deus por ter conhecido ela, né.
E as irmãs amam ela, né? Então, juntou tudo bom e agradável, né? Em nome de Jesus. É isso aí. Verdade, Considerações. Deus une os propósitos, né? Ali a gente escolhe, né, um casamento e Deus também coloca em nós propósitos em conjunto ali, né, quando casal. E eu tenho certeza também que a Leda tem abençoado muito. Eu falei, a gente pôde compartilhar mais agora de perto nesse momento que nós estávamos lá nesse estágio, né? Mas a gente está chegando no nosso final. Poxa. Passa rápido, né? Verdade. E aí, nesse momento final, a gente queria que você deixasse uma palavra para as pessoas, que Deus colocar no seu coração. Pode Amém. deixar uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer, né, por estar aqui e falar para você que está nos assistindo. Não resista aos planos de Deus, se entregue, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes você está querendo seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mas para e reflita que Deus, né, o Criador, ele tem algo mais além do que nós podíamos pensar ou imaginar. Eu tinha 21 anos de idade quando Deus me chamou e falou para mim que aquele lugar que eu estava vivendo não era um lugar que ele queria que eu vivesse, que ele tinha coisa melhor para mim. E ele não mentiu para mim. Ele me deu, né, graças a Deus, a sua presença, ele me deu uma família, ele me deu um lar. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhas, tenho um ministério pastoral, e isso, né, é maravilhoso. Então, o que Deus tem para nós é muito melhor, certo? E para os nossos amigos pastores, né, se cuida, né, se valorize, se ame, né, em nome de Jesus. Ame ao Senhor Jesus acima de todas as coisas e ame a igreja do Senhor Jesus, que são as ovelhas do Senhor. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que ouviu aí esse podcast e está na dúvida ou sente o desejo de buscar mais de Deus, converse com o seu pastor, ele vai te orientar, vai te direcionar para um lugar, né, uma faculdade que vai fazer sentido para você, que vai ser bênção na sua vida. E eu queria deixar uma mensagem rápida que não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. É uma forma de você fazer um evangelismo digital. Então, seja esse missionário digital. Se você chegou até aqui, é porque foi bênção na sua vida. Então, curta, compartilha. Um outro recado que a gente sempre deixa aqui no cantinho da tela, um QR Code. E se Deus tocar no seu coração também, contribua com a sua oferta. Vai ser bênção para nos ajudar a abençoar a nossa igreja e na manutenção desse trabalho. E até a próxima. Pois é, a gente já está chegando nesse finalzinho. Quero agradecer a sua audiência nesse momento. Faça isso, compartilhe, ajude-nos a fazer a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas possíveis. Não por nós, né, mas para que o reino de Deus possa se expandir. E eu espero que você tenha aprendido, porque nós aqui aprendemos bastante, do que Deus fez na vida do pastor Paulo. Tenho certeza também que Deus tem propósitos e planos para você. Então, assim como ele fez na vida do pastor Paulo, na minha, do Edson, Deus tem muitos planos bons para você. E sempre pense nisso. Quando você acha que está perdendo a sua vida, né, porque os jovens acham muitas vezes que estão perdendo algumas oportunidades nas amizades por estar na igreja, acredite, você está ganhando muito. Porque você vai estar realmente plantando para a sua eternidade. O tempo que a gente passa aqui na Terra é bem curtinho, mas a eternidade ela vai ser refletida pelo que você escolheu aqui hoje. Então, não espera não, porque às vezes tem essa mentira de Satanás dizendo assim, quando você, né, ficar mais velho, aí você vai para a igreja que você já curtiu a vida. Só que ninguém sabe o dia de amanhã. Então, nós não sabemos quanto tempo você tem. Então, não perde o tempo. Faz o que é necessário. Como a gente já falou em outros podcasts, né? Tome uma decisão acertada, seja inteligente, seja sábio. Escolha o caminho de Deus. Tá bom? Eu quero agradecer a você, agradecer também ao pastor Paulo que esteve aqui conosco. Foi um prazer bater esse papo. E até o próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima.